Muito bem, gente. Essa foi a polêmica de ontem, quarta-feira extremamente agitada em Brasília por conta justamente dessa condenação do deputado Daniel Silveira. E eu quero discutir um pouco com o nosso time justamente se essa condenação é justa, se ela é injusta, qual o posicionamento que deve ser feito agora. Tem voto dos dois ministros indicados pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, a favor, inclusive, da condenação. Eu começo por você hoje, Adrilis, por favor. Olha, em determinado momento, na acusação da vice-procuradora-geral, ela ri. Ela ri de algo que é visto como uma pilhéria. Quando o Daniel Silveira fala em cabeça de piroca, cabeça de ovo, não sei o quê, ela solta uma gargalhada. E o próprio Alexandre de Moraes também ri. Isso é a tradução viva de que as palavras de Daniel Silveira são uma pilhéria, chula, vulgar, em forma de basófia, em forma de bravata, como bem expressou o próprio voto do Cássio Nunes Marques. Ou seja, uma piada, uma pilhéria, foi vista como uma incitação ao crime. Quem, em sã consciência, vai achar que o Daniel Oliveira vai entrar dentro do Supremo Tribunal Federal, impedir os trabalhos de uma instituição, como foi acusado, e bater no Daniel de Oliveira? Quem em sã consciência... Daniel Silveira, Quem em sã consciência vai dizer que ele vai perseguir os ministros e vai cercear sua liberdade e vai construir exatamente uma agressividade tão latente e incitar o povo, incitar outros poderes a tolherem o poder do Supremo Tribunal Federal? Ninguém. O que houve foi, sim, um cerceamento da liberdade de expressão, um cerceamento da livre opinião, uma coisa não só desproporcional, 9 anos de cadeia por uma opinião chula e vulgar, como uma ameaça, essa sim, à democracia e à liberdade das pessoas de dizerem o que bem entendem. Por corporativismo narcísico, o Supremo Tribunal Federal fez o ato mais ditatorial da história da imprensa, para defenderem seus egos. São juízes que se colocaram como vítima, coisa que não acontece na justiça nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo, a vítima acusando o réu num processo num inquérito instalado de ofício, numa lei de segurança nacional que serve para tudo e qualquer coisa, que você se coloca no lugar da instituição. Vejam a fala do Alexandre de Moraes. Liberdade de expressão não serve para atacar a democracia e a instituição. A democracia é ele, Alexandre de Moraes? A instituição é ele, Alexandre de Moraes? A crítica pontual do Daniel Oliveira, chula e vulgar e agressiva como foi feita a ministros que estariam conspurcando a instituição. Agora, vem meu comentário. Como é que a gente sai disso? A gente tem que, urgentemente, refazer a Constituição e limitar os poderes dos juízes do Supremo a uma discussão jurídica como existe nos Estados Unidos, ou eventualmente atuar... Calma lá, isso é pra frente, Joey. Ou então atuar sistematicamente na eleição para eleger senadores que não estejam vinculados à chantagem do Supremo Tribunal Federal, para que estabeleça um limite. E o limite é muito claro. É o impeachment de gente, de juízes que estão atropelando as suas devidos meios legais. Discurso de ódio faz parte, em grande medida, da liberdade de expressão que pode sobrar. Chamam, mais uma vez, o presidente de genocida, assassino, nazista, racista. Se for colocar essa coisa subjetiva como discurso de ódio, como ataque às instituições da democracia, vai prender metade do Brasil. Deixa eu só fazer um contraponto aqui para a gente colocar um pouquinho de pimenta nessa nossa discussão. Eu sou completamente contra prisão nesse caso. Acho que prisão, é um excesso de autoridade assim descabida que realmente não tem a menor necessidade. Mas esse deputado, na minha avaliação, não tem a menor condição de exercer um mandato, porque falta a ele uma coisa chamada postura. Mas quem define isso? É o juiz ou o eleitor? Calma. Vamos entrar nisso. Mas, é o eleitor ou o juiz? Esse cara não tem a menor condição de ser deputado federal pela falta de decoro, pelo nível que esse cara exerce e, além disso, pela falta plena de cumprimento legal de algo que precisa ser feito, que é mínimo convívio. Você pode discordar do ministro do Supremo, você pode, enfim, fazer crítica, você pode fazer uma série de coisas. Agora, o nível que esse cara trouxe para o debate público, para mim é absolutamente... Você está criminalizando... Não estou criminalizando. Não, peraí. Mas esse é perigoso. O seu discurso é perigoso. Você concorda, então, com a cassação do mandato? Calma lá. Não. O seu discurso é perigoso. Você está criminalizando uma postura estética de um
comportamento de deputado. É isso que o STF fez. Peraí, meu ponto é o seguinte. Meu ponto é o seguinte. Prisão, não. O que deveria ser feito, avaliação, então? Na minha avaliação, ele deveria ser punido. Ele deveria ser afastado, ele deveria ter algum tipo de perda, alguma suspensão, alguma coisa desse sentido. Prisão, na minha avaliação, é excesso. Mas a questão é essa. Não é essa. Não é essa. A questão é essa. A questão é que estão criminalizando uma postura vulgar. 9 anos de cadeia por uma opinião chula. O ponto é o seguinte, a gente só não pode achar que esse deputado, ele é o mártir. Na minha avaliação, não é mártir. Aí é uma questão muito interessante. Não é. É um cara sem postura, é um cara que exerce o mandato de nada ele está sendo empurrado, aí eu discordo de você, ele está sendo empurrado. Marte não. Calma lá, ele está sendo empurrado para uma posição de Marte, de cristianizado, porque através de uma opinião chula, de uma postura vulgar, que eu concordo com você, uma postura agressiva, mas a postura vulgar, agressiva e chula não é passível de crime. Não é só uma postura, a liberdade de expressão pressupõe o direito da pessoa ser chula. Quem deve definir que eventualmente uma pessoa deve ser caçada ou não no seu mandato é o eleitor, não o juiz que vai definir uma postura. A gente vai falar do caso do Arthur Duval, para mim são casos muito parecidos. São iguais. Acho que não tem que São iguais. São iguais, estão muito iguais. Pelo amor de Deus, completamente diferente. Vou poder falar, Adriles, por favor, um segundo. Olha, segundo a Justiça, segundo a Polícia Federal, segundo, inclusive, a Procuradoria-Geral, que é bolsonarista e que sempre se comportou de acordo com o gosto do presidente, segundo a Procuradoria, segundo a Polícia Federal e segundo 10 ministros de 11 do Supremo Tribunal Federal, sim, Daniel Silveira cometeu crime. E o principal, o maior, foram 3 crimes. O mais grave foi o de ameaça. Ele ameaçou ministros, não apenas um, do STF, ministros que estavam, que poderiam julgá-lo, queriam julgá-lo. Portanto, ele estava intimidando o trabalho da justiça. E isso é crime. Isso não é só crime de ódio. Crime de ódio, quando ele cita o Alexandre de Moraes, é o momento que o Daniel Silveira faz ameaças e incita os seguidores a intimidarem e ameaçarem os ministros do STF. Isso também é crime. Você não pode colocar as pessoas para, enfim, ameaçarem de maneira violenta ninguém. Você não pode ameaçar ninguém. Agora, a frase que o Adriles há pouco estava querendo dizer que a Lindora, que a procuradora riu, enquanto ela estava comentando ali durante o julgamento, é a seguinte. O Daniel disse o seguinte, ele quer que o povo entre no STF e agarre... Ele mandou o povo entrar, frase entre aspas, que o povo entre no STF e agarre o Alexandre de Moraes pelo colarinho dele. Era uma hipótese. Pera, deixa eu terminar. Olha só, o que ele disse... Está tirando de contexto. Que ele disse literalmente. Ele está querendo dizer que é só uma sugestão, é só uma hipótese. Mas ele falou da boca... Licença, ele falou da boca dele. Que o povo entre no STF e agarre Alexandre de Moraes pelo colarinho dele e sacuda a cabeça de ovo dele e jogue numa lixeira. O momento que ela riu, e ele quer dizer que é uma piada, é o momento da cabeça de ovo, que é um termo jocoso. Mas não pode jogar com a cabeça do Bolsonaro também. O termo jocoso, dentro desse contexto, dessa frase violentíssima, é uma ameaça na opinião da Justiça, e na opinião da PF, e na opinião da Procuradoria. Só não é na opinião de Adriles Jorge. E é uma ameaça velada e claríssima na opinião de qualquer pessoa que tenha bom senso. E tem mais um detalhe. No momento que ele se refere à lata de lixo, é uma alusão que ele está fazendo ao que acontece na Ucrânia. Na Ucrânia, ele fala da Ucrânia, inclusive. Na Ucrânia, ele cita, ele faz uma alusão à Ucrânia. Mas você acha que tinha que ter prisão, Guga? E na Ucrânia, eles estavam retirando servidores públicos de departamentos públicos, enfiando a porrada até matar e jogando o corpo em lata de lixo. Isso é uma ilação da Você quer dizer, não, ele fez a alusão. O Daniel faz essa alusão. Qualquer ilação, então você vai preso. Licença, você quer dizer que isso não é uma ameaça? É óbvio que é. Jogar bola com a cabeça do presidente ameaça? Por isso que ele está sendo condenado. Ele não vai ser preso, pelo jeito ele não vai ser preso de cair dentro da prisão, literalmente. Ele vai ter, agora ele é uma ficha suja e ele vai ser a prisão, a condenação dele, perto de 9 anos, provavelmente vai ser cumprida com outros tipos de medida ou com trabalho comunitário, o pagamento de multa. Parar na cadeia é improvável. Num próximo crime, sim, ele para. Zoe, quero te ouvir. Pois é, Guga, cuidado, viu? Porque esse ódio que você tem contra os bolsonaristas, uma hora pode se virar contra você. Pode ser você que
dia possa chegar e falar, olha, não concordo mais com o Alexandre de Moraes, criticá-lo e você ir parar na prisão. Você ou alguém aí, algum amigo seu que tenha coragem de peitar o STF, assim, entendeu? É o seguinte, gente, o Daniel Silveira pode ter errado no tom de voz, pode ter errado nas palavras, foi muito infeliz nas suas palavras, mas quem tinha que ter feito alguma coisa era a Câmara Federal, tinham que ter julgado no Conselho de Ética, podiam ter até cassado o mandato. Agora, essa intromissão do STF, que é a vítima e o julgador também, em nenhum país civilizado do mundo existe isso. Se você é a vítima, você não pode ser o julgador. Imagina, xingo a Adrilles, a Adrilles me processa, é a vítima e é meu julgador também. Não faz o menor sentido. Ontem rasgaram a Constituição Federal. Você aí pode discordar 100% de todos os posicionamentos do Daniel Silveira, mas nada justifica o que aconteceu ontem no plenário do STF. Rasgaram a Constituição não interessa mais, agora é jogo político, o STF está fazendo um jogo político, está tomando decisões da cabeça deles, o que for melhor politicamente para eles. Não tem mais lei, não tem mais Constituição, não tem ninguém que consiga bater de frente com o STF, porque o Poder Supremo agora legisla, executa, pune, é tudo o STF. O poder está concentrado nas mãos do STF e abre um grande e perigoso precedente. Mas quem é que julga é o Qualquer STF? pessoa que tenha a coragem de bater de frente com o STF e erre na sua postura de palavras excedidas, pode vir a se tornar um réu, pode ir parar na prisão, enquanto os verdadeiros criminosos estão soltos. Por exemplo, o André do Rap, um dos maiores traficantes, um dos traficantes mais perigosos do mundo, está aí solto porque o STF soltou. O Lula, pré-candidato à presidência, o maior corrupto da história do Brasil, acabou com os cofres públicos. O Queiroz, você esqueceu de citar. O Queiroz também. Queiroz nesse comparo. Eu não interrompi um minuto, mas tudo bem. Peraí. Gente, corta o raciocínio total. Não, já terminei. Deixa eu só falar uma coisa, Adrilles, você me pediu a palavra, mas antes...